Obrigada, irmã Francione. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, não é? O Evangelho de Marcos, o Evangelho bem sucinto, dos 4 evangelhos é o mais sucinto, é o mais resumido, mas nos traz grandes lições sobre Jesus. E no sábado nós estudamos aqui já a parte do sábado, né? Estamos começando aí a 5ª lição desse trimestre, Milagres à margem do lago, né? O verso para memorizar dessa semana é Marcos 5,19. Marcos 5,19 diz assim: Jesus, porém, não o permitiu que ele o seguisse. No caso aqui, o endemoniado gadareno, não é, que Jesus libertou dos demônios. Ele pediu para seguir a Jesus e Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então esse vai ser o verso para memorizar dessa semana. É importante que todos os dias releiamos esse verso para memorizá-lo. Então, Jesus curou o endemoniado gadareno às margens ali do mar da Galileia, que era chamado de mar, mas na verdade era um lago, né, de água doce, e disse a ele que fosse para a sua família, fosse contar tudo que Deus fez por ele. Ele seria um missionário no meio de sua própria família. Então, o ministério de Jesus esteve grandemente concentrado ali na Galileia, né? Especialmente dentro e ao redor do mar da Galileia, que na verdade era um lago de água doce, né? De aproximadamente 21 quilômetros, né? 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É o maior corpo de água da região e era o centro da vida das pessoas que viviam nas proximidades. Por ser um grande lago, as pessoas chamavam de mar, mar da Galileia, mas na verdade era água doce e era um lago, né? Então, Marcos capítulo 4 termina com Jesus e seus discípulos atravessando esse mar da Galileia, né? E aí, como todos nós sabemos, surgiu aquela tempestade, né? Na verdade, Jesus mandou os discípulos no barco, mandou eles atravessarem depois de um dia cansativo de obras ali com o povo, e Jesus foi orar, né? E lá pela 4ª vigília da noite, Jesus foi encontrar-se com eles andando por sobre as águas, né? E ali surgiu uma tempestade, mas Jesus acalmou o mar, falando ao vento e às ondas, e tudo se acalmou, né? E na verdade Jesus estava no barco nessa situação aqui, né? Às vezes eu confundo com aquela situação que ele andou sobre as águas. Mas nessa situação aqui Jesus estava no barco dormindo e surgiu uma grande tempestade e os discípulos se aperrearam ali, vendo a hora o barco virar, mas Jesus acalmou a tempestade. E Marcos 6 termina com uma cena semelhante, mas desta vez Jesus andou sobre as águas em direção aos discípulos que estavam no barco, e ali Pedro pediu para andar sobre as águas e Jesus permitiu, e nós sabemos, né? Quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento, para as ondas, para toda a tempestade, ele começou a afundar e pediu a Jesus para salvá-lo. Jesus estendeu sua mão, salvou e subiram os dois para o barco. Entre essas cenas na água, há vários milagres de Jesus que foram feitos em terra e a primeira atividade missionária de seus discípulos, que Jesus os enviou de 2 em 2. Essas histórias são o assunto do estudo dessa semana, viu, irmãos? E a característica predominante dessas histórias espetaculares é que elas permitem o leitor que perceba quem é Jesus. Quem é esse Jesus? Ele é o único capaz de acalmar uma tempestade. Diga amém. Jesus é o único capaz de acalmar qualquer tempestade da minha e da sua vida. Ele é o único capaz de curar o endemoniado, livrá-lo do demônio para sempre. Ele é capaz de curar uma mulher que simplesmente tocou em sua veste com fé, né?
e após 12 anos que ela sofria com aquela perda de sangue, ela não podia chegar perto, ela se esgueirou entre as pessoas e ela disse, se eu tocar na veste dele eu serei curada, e ela tocou e foi curada, né? Ele é o único capaz de ressuscitar uma menina de 12 anos que tinha falecido. Ele pregou em sua terra natal e enviou seus discípulos em uma missão evangelizadora. Ele foi o único que alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Fez o milagre da multiplicação dos pães. E também andou sobre as águas. E permitiu que Pedro andasse também com ele sobre as águas, né? Essas, irmãos, são demonstrações incríveis de poder que ajudaram os discípulos a compreender que Jesus é o Filho de Deus. Então, essa semana nós iremos relembrar esses milagres, essas maravilhas, essas demonstrações de poder de Jesus, curando, andando sobre as águas, acalmando o mar, libertando o homem dos demônios, ressuscitando mortos, curando pessoas doentes há muito tempo. Tudo isso para nos esclarecer que Ele é capaz de resolver qualquer situação na nossa vida. Amém? Então vai ser uma semana maravilhosa, milagres à margem do lago. Vamos orar para que eu possa passar aqui para o irmão Gilton, que vai relembrar conosco o trecho aqui do livro Serviço Cristão. Tá certo? Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome. Muito obrigada pela tua palavra que nos mostra que o Senhor é Deus e o Senhor é o único capaz de resolver qualquer problema da nossa vida. O Senhor tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Até a morte, que é o nosso maior inimigo, o Senhor pode resolver pelo poder do Cristo ressurreto, que é o teu Filho Jesus. Muito obrigado por essa lição tão rica. Que essa semana nós possamos nos deleitar e nos aprofundar no poder que Cristo tem de resolver qualquer problema. Possa nossa fé ser aumentada com o estudo dessa lição. E agora nós pedimos que o Senhor, teu Santo Espírito, guie o irmão Gilton na recapitulação do tema de hoje do livro Serviço Cristão para o nosso crescimento espiritual, para nós nos firmarmos no teu caminho e no trabalho que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Gilton, agora é com você, irmão.